qual foi a primeira inteligência artificial do mundo detectada literariamente? Olha, a que foi criada mesmo, né, ainda na década de 50, se eu não me engano, se não me falha a memória, foi uma inteligência artificial criada para fazer com que, dentro daquele contexto, um pequeno rato digital, digamos assim, pudesse encontrar a saída de um labirinto, né, na simulação de um ratinho ali. Então, a ideia era fazer com que aquele ratinho ali descobrisse, de forma digital, qual era o caminho que ele tinha que fazer até a saída do labirinto. Então, esse algoritmozinho simples, né, mostrou que Já se falava em o nome algoritmo à época? Sim, já se falava de programa, de algoritmo, porque, na realidade, o algoritmo, a palavra algoritmo, ela nasce na matemática, né? Um algoritmo é um conjunto de procedimentos para resolver algum tipo de problema. Tá? E os primeiros problemas que surgiram eram problemas matemáticos. Tá? E já se falava disso, da linguagem de programação, na tentativa de escrever um programa de computador, né, para resolver problemas do mundo real. Então, a primeira tentativa foi essa, foi a resolução de um probleminha de caminho para tentar fazer esse ratinho chegar lá. Ainda nessa mesma época, houve uma primeira tentativa de criação de um neurônio artificial, né? Então, ele era é que eu posso dizer? Bom, o que a gente chama de hoje rede perceptron, né? De neurônios, né? De redes neurais artificiais, os RNAs. Mas, na época, o fascínio do homem em criar uma máquina que simulasse o funcionamento do cérebro levou à replicação desse funcionamento de um neurônio humano como um algoritmo, como um programinha. Então, a gente tinha ali ainda na década de 50 um neurônio artificial. Foi a primeira década de 50? Na década de 50. Foi o primeiro movimento que a humanidade fez, que os cientistas fizeram nos Estados Unidos. Né? No Silício, não? Não tinha ainda essa... O Vale do Silício foi ganhar força na década de 70. 20 anos depois, né? Isso, exatamente. Então, ali você falava das universidades e tal, Berkeley, você tinha o MIT e tudo, e você tinha ali Harvard também. Enfim, essa parte da inteligência artificial ela foi desenvolvida por matemáticos, propriamente dito. Não se tinha o conceito de cientista da computação, nem o conceito de computação propriamente dito. Então, ela nasceu... Cara, eu imagino como era para fazer isso. Não, você não tinha nem teclado, monitor, não existia isso. Os computadores eram programados via hardware. Você tinha que, na prática, se você pegar a imagem de um computador chamado ENIAC, né, e colocar, você vai ver, a programação era feita por cabo. Você pegava um cabo, plugava nessa saída, tipo um cabo P2, P3 de áudio que a gente tem hoje, e pegava esse fio e ligava num outro terminal. Ali você fechava um circuito que realizava uma pequena operação matemática. Tá certo? Então, o resultado disso era um painel cheio de luz, de lâmpada, que acendia. Alguém pegava uma prancheta e começava a anotar essas luzes. Tem filmes que falam sobre isso, inclusive. Tem um filme, O Jogo da Imitação, acho que é, que conta a história de Alan Turing, um pouquinho da história de Alan Turing. O objetivo do filme não é a história do Alan Turing, que é considerado o pai da computação moderna, mas ele fala um pouco sobre a trajetória de Alan Turing até a descoberta, digamos assim, da máquina que quebrou a criptografia alemã, né, da guerra. Para onde eles iam, que era um tipo de inteligência... Não tenha dúvidas disso. Inclusive, as bases da computação e da inteligência artificial foram montadas por Alan Turing. Né? O que é hoje o computador, tá? Nada mais é do que, cientificamente falando, de um jeito mais científico, é uma máquina de Turing, que a gente chama. É um autômato, uma máquina de Turing que recebe uma entrada, processa algum tipo de cálculo ali e exibe uma saída. É isso que ele faz. O computador já é um conjunto de máquinas de Turing realizando milhões, bilhões de operações por segundo.